Começou. Olá, meus queridos. Aqui quem fala é o Juliano Taliati, canal Juliano Taliati, que nós trazemos muitos esportes diferentes. Se você não conhece o canal, está tendo primeiro contato agora, procura lá. E se você gosta de esportes diferentes, se você é professor de educação física e quer dicas para começar com outros esportes nas suas aulas também, dá uma olhada nos vídeos, dá sugestões lá, me dá ideias também. Beleza? Que é uma troca. Hoje é mais um quadro do Professor Entrevista. Como eu sempre falo, não sou jornalista, eu sou um professor. Gosto de falar, eu falo bastante. Eu dou as minhas aulas sempre em pé e sempre movimentando muito. Os meus alunos sabem disso, nos jogos também. E aí eu acabo atropelando, falo o nome da pessoa antes dela se apresentar. Então eu vou tentar. Eu já estou falando demais. Fica quietinho e deixar o meu convidado do dia. Uma honra tremenda ter ele aqui comigo. Quando ele aceitou, eu vibrei aqui, falei, cara, golaço. Ele vai se apresentar agora e tudo, e aí depois a gente começa a desembolar a entrevista. Fala aí, meu amigo. Fala, Juliano, tudo bem? Como vai? Uma honra estar aqui. Bem, graças a Deus. Pode se apresentar. Bom, muito obrigado, Juliano, pelo convite. É uma honra estar aqui. Uma satisfação imensa, né? Desde quando a gente se conheceu lá em outubro de 2016, no aeroporto de Buenos Aires, que o Juliano foi acompanhar All Blacks contra Pumas lá no Campo do Vélez, e eu também tinha ido lá também acompanhar All Blacks contra os Pumas no Campo do Vélez pelo The Rugby Championship. E aí surgiu uma amizade que antes a gente já tinha se falado, mas era uma interação por meio das redes, por conta das transmissões do rugby. Inclusive, parabenizar o Juliano por todo o trabalho, por toda a paixão com que desenvolve o trabalho, por tudo aquilo que ele faz, que é realmente muito apaixonado pelo esporte e pela docência que o Juliano possui. Isso é muito bonito, é magnífico. E, Juliano, você está de parabéns. Seja sempre o excelente exemplo que você é para a sociedade, com tanta coisa bacana, saudável que você compartilha. Você não faz ideia de quanto isso inspira e do quanto que isso envolve a gente, em a gente acreditar naquilo que faz e no sonho que a gente quer realizar e como é que a gente quer ver a sociedade como um todo. Parabéns por todo o trabalho, eu te admiro muitíssimo, Juliano, e agora com esse canal de comunicação que você está tendo, que você está divulgando cada vez mais o seu trabalho e aquilo que você acredita. Parabéns, muitos parabéns, Juliano, eu te admiro muito. Bom, meu nome é Virgílio, eu sou jornalista, radialista, também bacharel em Relações Internacionais pela PUC de Minas, pela PUC Minas Gerais, do Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Sou mestre em Gestão do Esporte pela Faculdade de Motricidade Humana, trabalhei com Gestão do Esporte, ainda atuo com Gestão do Esporte, no formato de podcast sobre Gestão do Esporte, mas enquanto eu trabalhava com Gestão do Esporte, eu tive uma experiência com a comunicação. Mas eu vou chegar lá. Antes de tudo, eu quero falar para vocês o quanto o esporte está envolvido com a minha vida. Acho que desde garoto, desde moleque. A minha primeira lembrança é de ver meus tios com o meu avô saindo de domingo de manhã para jogarem futebol. Eles jogavam um torneio rural e eu me lembro de domingo de manhã o meu avô e os meus tios saírem com as chuteiras, com o equipamento esportivo e tal, com aquela bolsa para jogarem, e eu ia junto. Em algumas ocasiões eu ia junto ver, então eu tenho uma lembrança desde meus 3, 4 anos que eu acompanho o futebol. E eu tenho uma outra lembrança que me marcou muito. Eu morei em Goiás quando eu tinha entre os 4 e os 6 anos de idade. E eu me lembro que naquela altura minha mãe voltava para o interior de São Paulo, eu sou de Jaú, interior de São Paulo, é onde eu estou agora, inclusive, fazendo essa entrevista com o Juliano. Eu moro na capital, mas a minha família toda é do interior. A minha mãe é de Bauru e o meu pai é de Jaú. E eu morei em Goiás 2 anos, e eu me lembro que minha mãe, com frequência, voltava para Bauru, porque minha mãe estava grávida do meu irmão, e onde a gente morava não tinha uma infraestrutura boa, assim, de confiança para que ela desse a luz. Então, ela foi para Bauru uns meses antes de dar a luz, e eu fiquei sozinho com meu pai. Eu tinha 5 anos. E eu me lembro que teve uma noite que eu chorava muito de saudade da minha mãe, e meu pai falou assim para mim, filho, não chora, logo você vai ver sua mãe e tal. E aí ele me colocou, olha, vou te colocar uma camiseta, tá? Vamos ver se você para de chorar.
E a camiseta que era uma camisetinha que eu tinha dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 84, eu lembro até hoje. Eram 2 estrelas, uma estrela vermelha e uma estrela azul, escrito Los Angeles Olympic Games 84. E eu me lembro que eu olhei para aquela camiseta e parei de chorar. E era a camiseta dos Jogos Olímpicos. Bom, enfim, é uma lembrança bem antiga que eu tenho. E aí, quando eu voltei a morar no interior de São Paulo, e a gente mudou para uma casa nova, e o bairro era cheio de molecada. E a gente não parava. Eram uns 15, 20 garotos assim na rua. A gente jogava bola na rua, jogava bente altas, né? Jogava taco, futebol de botão, pebolim, né? Que aí é totó. A gente jogava tudo que a molecada faz, a gente jogava e só voltava. Eu lembro que a minha referência, o meu pai falava assim, Virgílio, quando acender a luz do poste, você volta para casa. Eu olhava, acendia a luz do poste, sem que minha mãe precisasse me chamar, eu voltava para casa. E era uma turma muito boa e que são os meus amigos até hoje, assim, de infância. Né? A gente tem uma turma muito boa, se reúne com frequência, está sempre em contato. E, inclusive, na rua de casa, da casa dos meus pais aqui, é onde a gente jogava mais bola e jogava o taco, né? Jogava bente altas. E a gente apelidava essa rua é o nosso Maraca Asfalto, né? Tipo, onde tem mais casas, onde tem mais garotos, então onde se concentrava mais gente. Era uma Maracanã do asfalto, era o Maraca Asfalto. E a gente fazia corrida de bicicleta também. Corrida de bicicleta, que era lá para cima, 2 quadras para cima. Que nesses tempos de pandemia, eu confesso que eu tenho saído fazer umas caminhadas, umas corridas, e eu vou ali e fico lembrando das corridas de bicicleta que a gente fazia. Então a gente marcava o grid de largada, os patrocinadores, né, que eu pintava no meio fio da rua como se fossem os patrocinadores do futebol também. Escrevia o nome das marcas em volta no meio fio da rua, né, para simular um grande estádio, né? E, na verdade, para nós, crianças, era um grande estádio de fato. E eu cresci, fui fazer relações internacionais, só que a minha paixão sempre foi esporte. Sempre foi esporte. Tentei ser futebolista, seguir uma carreira do futebol, mas não deu certo, né? Não tinha as condições adequadas, técnicas para seguir em frente, né? Mas sempre joguei bola, né? E sempre gostei do rugby, porque meu pai é engenheiro agrônomo. E em 91 ele foi para a Austrália, porque o australiano sabe fazer da cana-de-açúcar o açúcar, mas não tinha tanto conhecimento sobre o etanol, o álcool combustível. E aí meu pai foi para a Austrália em 91 e quando retornou, ele voltou depois de alguns meses, ele retornou com uma bola de rugby, uma bola de rugby, várias camisas de rugby e algumas fitas VHS, que eu e meu irmão começamos a ver e a gente ficou apaixonado pelo esporte. E naquela altura, a televisão a cabo já dava os primeiros passos no Brasil. Então, meu pai, eu lembro que adquiriu uma DirecTV, né, que era uma TV via satélite, e a gente tinha algum contato com os canais estrangeiros que passavam rugby. E, na marra de tanto ver, a gente pegava uma regra ou outra, né, e adorava aquilo. Quando eu estava na faculdade em Belo Horizonte, eu querendo muito jogar rugby, porque imaginava que já tinha o conhecimento, a internet já dava também de banda larga os primeiros passos, então a gente já sabia que havia rugby no Brasil. Então eu procurei em Belo Horizonte encontrar um pessoal que jogava rugby, né? E aí encontrei, tinha um site que chamava-se Rugby News ou Rugby Magazine, não me lembro agora qual era o site, que dava um mapa do Brasil. E um belo dia apareceu em Minas Gerais que havia uma equipe em Valadares. E aí, nossa, que bom que tem rugby em Valadares, que era o Horácio Aguirre, o Batatinho, que eu sempre me lembro dele, porque ele mora em Valadares até hoje, né? E ele começou com o rugby lá há muito tempo. E aí, só que assim, nunca vingou a equipe de Valadares naquele tempo. Hoje tem, mas naquela altura ele montava um núcleo de rugby em Valadares. E aí, um belo dia, surgiu um contato em Belo Horizonte, naquele mapa do Brasil que a gente passava o mouse e aparecia Minas Gerais, assim, surgiam as cidades, né? Aí Belo Horizonte pipocou assim para mim um dia e o contato do Igor Konovalov, que eu entrei em contato com ele e ele já me convidou para um treino em Belo Horizonte, isso foi em 2003.
E aí, no treino, eu conheci já vários que se tornaram os meus grandes amigos. Inclusive, eu levei um amigo, um grande amigo meu, para o treino, que depois se tornou presidente do Belo Horizonte Rugby Clube. E nesse primeiro treino em Belo Horizonte que o Igor Konovalov me convidou, foi fundado o Belo Horizonte Rugby Clube. Hoje, o Igor, ele está em Fortaleza, no Ceará. Ele é funcionário público, foi deslocado para lá. Mas a história é a seguinte, o rugby de Belo Horizonte foi constituído por ex-alunos e moradores de Viçosa, ex-alunos da Universidade Federal de Viçosa e moradores de Viçosa, que se encontraram em Belo Horizonte, esses ex-atletas, e fundaram o Belo Horizonte Rugby Clube naquele primeiro treino, quando tinham me convidado também e alguns amigos para a gente juntar um grupo para poder praticar o rugby. E aí o meu envolvimento com o rugby começou imenso ali, final de 2003. E eu mergulhei de cara com isso. Entretanto, eu tive um problema de saúde em 2004, que foi hipertireoidismo. Né? Eu não podia treinar, porque o meu metabolismo estava muito acelerado. Em repouso, o meu metabolismo era o de uma pessoa cansada. Então, isso para ter um problema no coração era batata, e eu podia sucumbir durante o exercício físico, por exemplo. Então, eu fiquei afastado do Belo Horizonte Rugby Clube das atividades físicas por muito tempo, quase 8, 9 meses. Só que nos bastidores eu comecei a trabalhar muito, né? Organizar os treinos, organizar a gestão do clube, a gestão da comunicação do clube, das finanças, ajudar alguma coisa nisso aí. E eu gostei muito disso. Eu falei, puxa, eu quero trabalhar com isso aí. Eu quero trabalhar com gestão. Eu quero trabalhar com organização, com comunicação, com marketing. Puxa, eu vou me especializar nisso. E eu já gostava mais ou menos disso, sabe? Antes, né? Porque, eu pintava as placas de publicidade no meio-fio da rua, então uma coisa vai conectando a outra. E quando eu parei de jogar bola, quando eu falei, não quero mais ser jogador de futebol, eu parei pelo motivo que eu via muita coisa errada no futebol. Muita coisa errada. E aí eu fiquei um tanto desapontado. E por isso, talvez eu tenha feito relações internacionais. Porque quando eu fui fazer o teste vocacional, em primeiro lugar deu comunicação social, educação física ou publicidade e propaganda. E o segundo lugar deu diplomacia. E para fazer diplomacia, para ser diplomata, eu fui fazer relações internacionais, porque eu estava tão desapontado com o futebol, porque eu queria ser jornalista esportivo, que hoje é o que eu exerço, queria ser educação física sempre, porque o esporte sempre esteve presente na minha vida, eu sempre fui louco e sempre gostei de estudar o corpo humano, o movimento humano, né, a motricidade, e a publicidade e propaganda, porque eu sempre gostei de comunicação, né, da comunicação em todos os aspectos. Só que durante o curso de Relações Internacionais, esse meu envolvimento com o Belo Horizonte Rugby Clube lá no seu princípio, me resgatou aquela paixão que eu tinha pelo esporte e por trabalhar com esporte nos bastidores, né, a comunicação, a publicidade, a propaganda, né, e aí eu falei, puxa, eu quero me envolver mais nisso. E aí eu fui atrás de especializações, de mini cursos, algumas palestras que falavam sobre gestão do esporte, sobre comunicação do esporte, marketing esportivo. E dos meus primeiros contatos foi em 2004, quando eu estava afastado. O Congresso Nacional, ele estava elaborando o Estatuto do Torcedor. E aí convidaram o Belo Horizonte Rugby Clube para fazer uma reunião na Assembleia Legislativa lá em BH, no Santo Agostinho, um núcleo mineiro de pessoas que poderiam colaborar com o Estatuto do Torcedor. E eu passei 3 dias na Assembleia, das minhas férias de julho, ajudando na elaboração do Estatuto do Torcedor. E eu adorei aquilo. Fui convidado e tal, adorei aquilo. Eu me lembro que ficou eu e mais acho que umas 2, 3 pessoas que, até o final, contribuindo para a elaboração do Estatuto do Torcedor no núcleo Minas Gerais. E eu fiquei, puxa, que bom, que legal que é isso aqui. Aí eu fui querer mais. Conheci pessoas, né, você acaba fazendo networking, um relacionamento. Aí o meu TCC foi sobre relações internacionais e esporte. E quando eu me dei por conta, eu estava muito envolvido em trabalhar com esporte, eu me formei e consegui um estágio na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Ah, como é que você conseguiu esse estágio? Foi por indicação. Eu fui num amigo meu que tinha trabalhado lá, bati na porta e falei, fulano,
me arranja um estágio porque eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele falou, não, beleza. Ele fez um telefonema, aparece lá, você não vai ganhar nada, mas você vai aprender muito. E realmente foi isso que aconteceu. Foram meses bem difíceis, eu morei lá no Rio de Janeiro, porque você vê tudo de bom, mas também vê todo o contrário. E eu ficava assim, bom, você tem que... Você não concorda, mas você tem que lidar com algumas situações e você não vai mudar o sistema do dia para a noite, mas você tem que fazer alguma coisa. É difícil isso falar, inclusive, em público, porque muita coisa foi contra os meus princípios, né? Nunca vi nada demais, mas muita coisa com quem eu não concordei, não só lá, mas em vários lugares, né? E aí eu já estava um pouco desapontado, comecei a me afastar desse trabalho de estágio, só que ao mesmo tempo eu tinha mandado a minha candidatura para ser aceito no mestrado em gestão do esporte da Faculdade de Motricidade Humana, lá em Portugal, em Lisboa. E eu fui aceito, aí vendi meu carro, umas economias que eu tinha, e me mandei para Portugal. Me mandei para Portugal e morei lá 2 anos e meio. E foi muito produtivo esse contato em Portugal, porque lá eu trabalhei na Adidas, Portugal, como assistente de marketing esportivo. Trabalhei com gestão numa rede de lojas de artigos esportivos, muito bacana também. Só que eu tive uma proposta de ficar por lá. Só que eu queria muito voltar para o Brasil e trabalhar com os Jogos Olímpicos, que estava na beira de acontecerem, né? O Brasil estava prestes a ser anunciado como sede de Jogos Olímpicos e eu tinha uma informação que falava que o Brasil ia realmente ser o escolhido e o Brasil já era a sede da Copa do Mundo para 2014. Então eu queria muito trabalhar na Copa e nos Jogos Olímpicos. Voltei para o Brasil. Na Copa eu não trabalhei nada, tentei de tudo, não consegui nada na Copa do Mundo. Só que o que aconteceu na minha vida? Eu comecei a trabalhar na Confederação Brasileira de Rugby. Na altura, o meu irmão morava em São Paulo. E eu vim morar com ele, dividi um kitnet com ele, enquanto eu procurava por emprego. E a Confederação Brasileira de Rugby começava a querer estabelecer algumas mudanças em termos de gestão. E eles criaram, naquela altura, o Grupo de Apoio ao Rugby do Brasil, GRAB. Isso foi em 2009, segunda metade de 2009. E eles lançaram um site desse GRAP, Grupo de Apoio ao Rugby do Brasil, para arrecadar fundos para a Associação Brasileira de Rugby. E eu mandei um e-mail para esse grupo de apoio. Quem quiser, estava escrito assim no site, quem quiser colaborar, escreva para nós. E eu escrevi. Nunca imaginei que eles pudessem responder esse e-mail. Porque, Juliano, você sabe como é que é, né? Você vai mandar currículo, você vai escrever nesses sites assim, nunca te respondem, né? Mas, hein, Virgílio, você já tinha uma grande experiência, né? Então, assim, quando você escreveu, você já deve, com certeza, ter colocado essa experiência, essa vivência que você tinha. E, assim, agradecer a você pelas palavras aí também. A recíproca é mais do que verdadeira, eu te admiro muito também. É por isso também que eu escolhi também você para estar fazendo essa entrevista. E vocês veem, pessoal, o que é um comunicador, né? Eu conversei um pouco com ele aqui antes do que a gente ia fazer. Aí eu falei, apresenta aí. Ele mandou vir, pá, e foi contando as histórias e tudo que eu já tinha trocado a ideia. E que é ótimo, Virgílio. Não, eu gostei, cara. É muito bom. Porque... Desculpa. Não. Eu falei, eu vou falar isso, mas não é pra você pedir desculpa, não. Eu adorei, porque aí eu falei, deixa você contar as histórias, porque é isso mesmo. Essa é a proposta do canal e da entrevista. As pessoas conhecerem melhor você e saber do seu trabalho e tudo mais. E tranquilo, pode ir desembolando aí. Não, realmente não é fácil, né, Virgílio? A gente manda. Igual, por exemplo, quando eu mandei, eu já tinha esse contato com você, como você falou, eu tinha conhecido você lá no aeroporto em Buenos Aires, que, poxa, bacana pra caramba, foi uma tremenda experiência para mim, ter ido lá como espectador, e você foi lá trabalhar também. E, assim, eu falei, cara, eu vou tentar com ele, que eu gosto muito dele, é um cara sensacional, com tanta experiência, e aí acontece, né? Mas e aí, continua a história. Desculpa, porque enquanto eu falava, Juliano, passa um filme na cabeça, aí você lembra... Isso, essa é a ideia, Virgílio. E aí você fica à vontade para falar, tanto é que você foi chegando no momento que você falou assim, é até difícil falar um pouco isso, talvez se eu fosse fazendo perguntas, talvez a gente não chegasse nesse ponto, mas como eu deixei você falar,
você acabou chegando. Então, foi sensacional. Está sendo ótimo. Vamos continuar assim, tá ótimo. Tá excelente. Bom, e aí eu mandei e-mail para o grupo de apoio ao rugby do Brasil. Falei, estou à disposição, sou mestre em gestão do esporte, tenho experiência assim, assim, assado. Se vocês quiserem a minha colaboração, estou aí. Juliano, quando foi da minha surpresa, 5 minutos depois de ter... 5 não, mas uns 15, 20 minutos depois de ter mandado e-mail, toca um telefone, um número desconhecido aparecia. Aí atendi o telefone, Virgílio, aqui quem fala é Eduardo, você mandou um e-mail, eu quero te conhecer. Você pode estar aqui amanhã no meu escritório às 5 horas da tarde? Eu falei, posso, onde é o teu escritório? Ele deu o endereço. E lá em São Paulo, era na Faria Lima, no 25º andar de um prédio. Mercado financeiro, né? Mercado financeiro, um escritório que trabalha com o mercado financeiro. Quando eu chego lá, eu chego muito... não estava tão arrumado, estava com uma camisa, uma calça, mas todo o prédio impecável, formal ao extremo, né? Bom, mercado financeiro. E eu chego lá e 5 da tarde realmente começou a reunião. Sem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. 5:05 a reunião já tinha acabado. E a pessoa com quem eu conversei era o Eduardo Mufarrege, que hoje é o presidente da CBRU, que inclusive está envolvido no Renova BR, tem um trabalho muito bonito por trás, né, para propostas políticas para o Brasil, enfim. E ele pediu para que eu colaborasse com o GRAB, e eu colaborei, né, não tinha nada a perder, e eu comecei a colaborar com o Grupo de Apoio ao Rugby do Brasil, até que internamente lá dentro do GRAB, eles fizeram com que, foi feito com que a ABR também já precisava fazer isso, porque o Rio já tinha sido escolhido sede Jogos Olímpicos e o rugby voltou para o programa olímpico, então a ABR tinha que mudar o estatuto para se adequar ao Comitê Olímpico do Brasil. E aí foi criada uma chapa, mudaram o estatuto da ABR, a ABR mudou seu estatuto, criaram uma chapa, e uma chapa encabeçada por pessoas do Grupo de Apoio ao Rugby do Brasil foi eleita. E aí, meses depois, veio o convite para que eu integrasse o quadro de colaboradores da Confederação Brasileira de Rugby. A gente começou a trabalhar com rugby desde o começo, lá no início, aí vieram os comerciais da Topper, né, que o rugby então, vai ser no Brasil. Isso que eu ia falar, eu pesquisando, eu vi que você estava envolvido naqueles comerciais, foram sensacionais. Conta um pouquinho, eu sei quanto que você ia falar, mas conta um pouquinho desses comerciais aí, como é que foi, assim, e tal. A ideia foi sensacional. Bom, foi a agência Talent, né, que criou os comerciais, que criou a ideia, a concepção da ideia. O João Live, inclusive, foi o grande publicitário por trás da campanha. Mas a ideia foi que quando conseguimos o patrocínio da Topper para o Rugby do Brasil, foi proposto de fazer uma campanha para que as pessoas conhecessem um pouco mais o rugby e desconhecessem menos o rugby, né? E aí, se a gente tomasse uma abordagem de que o rugby é isso, o rugby é aquilo, o rugby é aquilo outro, talvez não causaria essa impressão que teve pelo fato da gente, somos pequenos, mas vamos ser grandes no Brasil um dia, quem sabe. E aí foi lançada essa campanha em maio de 2010, um pouco antes da Copa do Mundo da África do Sul de futebol. E caiu no gosto da turma, né, das pessoas. Eles gostaram muito da campanha, né, da criatividade, da maneira, da irreverência, da maneira leve com que a gente tratava o rugby, né. Claro, teve muita gente que não gostou, como se estivéssemos depreciando. Mas não estava depreciando, né? Por exemplo, só fazendo um adendo aí, eu adoro Buenos Aires, Virgílio, é uma cidade que eu gosto muito de lá. Então, quando eu posso, eu vou lá. Já fiz uma maratona, né, correndo a maratona de Buenos Aires. Eu até, de vez em quando, eu mostro aqui nos meus vídeos a medalha. Falei, ela é filha única, eu tenho que arrumar outras de maratona, mas eu lembro que eu comprei uma revista de rugby, porque lá, né, tem revista, banco de jornal para todo lado, e assim, tem uma literatura esportiva aqui. Você falou antes no nosso bate-papo, tem muitos livros que eu comprei e adquiri lá, e tinha uma revista falando de rugby, e o título era assim, O Gigante Desperta, né? O Gigante Desperta, e era sobre o rugby brasileiro, e foi nessa época. E assim, porque a Argentina, que é super forte, tem uma tradição, o Brasil ainda está muito longe de chegar nisso, evidente, isso tem que estar mais no DNA, mas esse trabalho de vocês
coloca o rugby um pouco no DNA do brasileiro, nas transmissões e tudo, e eles sabem que o dia que o Brasil se organizar e realmente conseguir chegar nesse ponto, vai dificultar muito, até pelas características que nós temos também do jogo, do esporte, da criatividade, do drible, né? Então, assim, o pessoal que acha que depreciou, eu não, sinceramente, só acho aqueles mais tradicionais. Na minha opinião, evoluiu muito. Eu lembro com um amigo meu, a gente falava, os meus amigos e tudo, a gente comentava sobre essas propagandas. Nossa, é muito legal. E eu já gostava de rugby. Então, eu falei, cara, a gente tem que falar mais do rugby, a gente tem que mostrar e tal. E, então, é isso. Achei que foi demais. Valeu, obrigado. A gente até depois fez tanto sucesso, Juliano, que a agência de publicidade nos deu um quadro, e nesse quadro tinham 1000 tweets, 1000 tweetadas a respeito dessa campanha publicitária. Eram 1000, um quadro com 1000 tweets. Caraca! E todos os tweets com comentários positivos, eles estavam grifados em amarelo. Sabe aquela caneta grife assim? E os tweets com comentários negativos, com grife em vermelho. Claro, tinha acho que uns 60, 70 tweets vermelhos e o resto dos 1000 eram tweets grifados em amarelo. E embaixo a frase: toda unanimidade é burra. Então, assim, causou um bom impacto, causou uma boa impressão. E aí a gente foi trabalhando aos poucos o rugby, né? Que o rugby sempre esteve muito concentrado no Rio e em São Paulo. E a gente queria expandir o rugby é do Brasil todo. E aí a gente fez um trabalho de comunicação para envolver as demais partes do Brasil, né? Começando por Minas, que estavam mais próximo, depois para o Sul, o Centro-Oeste, o Nordeste, o Norte, que precisa até hoje aproximar mais, se bem que tem um núcleo muito bem organizado no Norte do país, sobretudo em Manaus. Então a gente começou um trabalho de confederação brasileira, né? Qual que é o papel de uma confederação, de uma federação? Proteger e difundir o esporte. Então, proteger o esporte pela arbitragem, pelos protocolos médicos, pela formação de treinadores, pela formação de preparadores físicos, pela formação de fisioterapeutas, pela formação de inúmeras pessoas envolvidas com o rugby, com o jogo de rugby especificamente, e difundir o esporte, né? Fazer com que as notícias que acontecem, exato, juntar mais. Então, isso, e assim, mas também tirar um pouco o rugby, ao meu ver, se me corrija se eu estiver errado, tá, gente? Tirar um pouco o rugby de um núcleo que tem no Brasil e que é difícil de ser rompido. Porque o que acontece? O rugby meio que parece que é um esporte de elite, disputado e jogado por pessoas com uma condição financeira maior, em núcleos que acabam fechando o rugby nele próprio ali, né? A gente tem que se juntar, fazer um bom trabalho, mas a gente tem que tirar isso, levar o rugby para as escolas públicas, para as comunidades, levar as pessoas para que o rugby seja espalhado, que as pessoas possam jogar e disputar, praticar nas aulas de educação física. Aí eu acho legal também um trabalho com os professores de educação física e com as pessoas em geral, para elas deixarem de ter o preconceito com o rugby, tentar entender um pouco melhor as regras do rugby, que, assim, é um dos esportes que mais se assemelham ao futebol. O rugby está muito mais próximo do futebol, por exemplo, do que o futsal, que é um outro esporte sensacional também, mas futsal e futebol são esportes totalmente diferentes. E o rugby e o futebol não são totalmente diferentes. Eles têm muitos aspectos que se ligam. O espaço, o tipo de calçada é parecido, a bola não é o formato, mas o peso, pela regra, é o mesmo. Bandeirinhas, né? Os auxiliares de arbitragem, um árbitro, os cartões. Então, assim, e são esportes que, na verdade, no seu núcleo, era um esporte só, né? Eram jogos com bola, né? Era uma coisa só. E aí, lá atrás, na Inglaterra, também, quer dizer, esses esportes todos ingleses, eles também surgiram da elite. E com o tempo houve aquela dificuldade, né? De poder tirar aquele esporte da elite, falar, não, o futebol não é seu, não. É de todo mundo. O rugby não é seu, não. É de todo mundo. Eu acho que isso no Brasil atrapalha o desenvolvimento do rugby em si. Mas eu tenho visto que isso tem mudado. Né? Completamente. Inclusive, Juliano, quando você falava aí há pouco, eu queria indicar uma série para os espectadores do seu canal, que é uma série da Netflix chamada The English Game,
né, que conta a história de como é que surgiu o profissionalismo, né, do futebol na Inglaterra nos anos 1880. E realmente Excelente essa série. você chegou a ver, Juliano? Já, claro, vi. É espetacular e conta porque realmente na Inglaterra o futebol era de uma elite. E a questão era, e a história se passa, vamos sair dessa elite mesmo, né? Quando eles começaram a discutir isso. E o rugby no Brasil sempre teve vinculado a uma elite, porque sempre foi muito anglófona, né? O rugby sempre teve muito ligado à comunidade britânica no Brasil. E a comunidade britânica no Brasil sempre foi muito próspera financeiramente, porque eram os mercadores de café, eram os engenheiros das ferrovias, eram os comerciantes. Então, eles é uma comunidade, são imigrantes que vêm de uma. São prósperos. São prósperos. E aí, desculpa, isso também explica também o rugby na Argentina, né? Total. E assim, até a Argentina, a proximidade, até o clima facilitou muito mais os ingleses. Você vê muita coisa, né? Inglesa na Argentina, né? Em geral, não só em Buenos Aires, mas principalmente em Buenos Aires, né? E os próprios argentinos dizem que a popularização do rugby só se deu, por quê? Porque quando o rugby chegou em Tucumã, que é no norte, não tem essa tradição inglesa e elitista. Sim. Lá caiu no gosto do povo. Aí foi, efeito dominó. Né? Quando saiu de Buenos Aires e foi para o interior. Quando foi para o interior, caiu no gosto do povo porque pegou não era elite. Sim, e aí entra o que você falou, né? Quando você começou a falar. Tirar o rugby ali do eixo Rio-São Paulo e vamos levar. Pensa bem o rugby sendo difundido e trabalhado no norte e nordeste, Vigia. Que sensacional. No sul, no interior dos estados. Geral, claro. Por exemplo, Barroso, aí perto de Juiz de Fora, um grande amigo meu, Luciano Nascimento, ele faz um trabalho espetacular com as crianças. Espetacular. E Barroso é uma cidade pequena. Sim. Bem pequena. E assim, é impressionante quanto que ele consegue envolver de crianças, né, para praticarem o rugby. Então, a ideia sempre foi difundir o esporte e proteger o esporte, né, com o nosso trabalho da confederação. E aí, Juliano, em 2011, eu sou convidado para comentar um jogo no Band Esportes, um jogo de rugby, um torneio de rugby sevens. E foi bem divertido, porque aí eu trabalhei junto com o narrador Ivan Zimmermann, e ele falou, Virgílio, gostei do teu trabalho, você devia investir nessa área da comunicação também. E eu falei, por que não? E aí eu fui fazer um curso técnico de radialista e jornalista no Senac. E foi um ano de curso técnico, 3 vezes por semana, 6 horas por dia, e saí do curso com o DRT, né, que é o documento que me habilita é como se fosse o CREF para quem trabalha com rádio e televisão. É o documento que habilita a você trabalhar com rádio e televisão, você é o radialista. Então foi muito bacana, e desde então eu comecei a trabalhar com comunicação, tornei-me locutor, tornei-me apresentador de podcasts, de programas especializados em rugby. Hoje já tem outros tipos de programas também no ar, como podcasts, mas é um pouquinho da minha história, né? Um pouco de como é que eu comecei lá atrás. Estou envolvido com o rugby até hoje, com a confederação. Não sou funcionário da confederação, mas vira e mexe eu trabalho para eles. Eles pedem para executar algum serviço. E o esporte, assim, Juliano, está na minha vida presente todos os dias. Eu não consigo viver sem. Trabalho 24 horas por dia porque eu sou freelancer, mas eu tenho que estar ligado em tudo que está acontecendo, nas tendências, em tudo isso que nos envolve, e o esporte faz parte do nosso dia a dia, faz parte de todo dia a dia, de todo dia do meu cotidiano, porque eu não consigo ficar sem. É uma caminhada, é uma corrida, é uma pedalada. No fim de semana, eu e meu pai, a gente queria pedalar um pouco, meu pai queria muito pedalar, ir para a mata, assim, para o bosque e pedalar um pouco, sair um pouco da rotina nesse tempo de isolamento. Falou, pai, vamos tomar os devidos cuidados, leva máscara, vamos proteger e tal. Vamos dar aquela pedalada para o meu pai esfriar um pouco a cabeça dele. Eu também esfriei um pouco a minha. A gente saiu de bicicleta e foi muito divertido. Então, Juliano, o esporte é algo que eu não consigo ficar sem. Eu não entendo, às vezes, como é que algumas pessoas ficam sem esporte, porque é um negócio tão bom. É um negócio não, é algo tão bom e tão prazeroso. E trabalhar com esporte é um privilégio muito grande.
Eu me canso muito, né? Porque é bastante trabalho, mas ao mesmo tempo é um cansaço perigoso porque a gente não se sente cansado. E não se sentir cansado quando está cansado é extremamente perigoso, né, Juliano? É perigoso, perigoso demais. E é por isso que também eu comecei o bate-papo contigo antes, né, da gravação, agradecendo, porque eu sei que você é super ocupado e, cara, Não, só parece, bacana Juliano, só demais. parece. Não, ele bastante. E o problema, voltando assim, o problema com o hipertiroidismo, você resolveu ele? Resolvi sim. O meu hipertiroidismo, eu me lembro que eu comecei a ter um batimento cardíaco muito acelerado e eu estava achando muito estranho, porque eu tinha 22 anos. Eu falei, não é possível, eu sou muito novo para ter isso, né? E eu me lembro que eu procurei um cardiologista, amigo da minha família, e ele me viu assim, na hora, ele me viu e colocou a mão no meu pescoço e falou, teu problema não é coração, não, teu problema é tireoide. Procura um endócrino agora. E eu procurei. E fiz um exame de sangue, e deu os hormônios muito alterados, muito alterados. Eu lembro do médico assustado. E aí ele falou, Virgílio, sem atividade física, toma remédio. E aí eu comecei a controlar. Aí ele falou assim, você vai ganhar peso, mas você vai notar muita coisa boa também. Tá resolvido, mas eu tomo medicamento todos os dias para controlar, né? E realmente foi assustador, assim, porque, sabe, Juliana, eu jogava bola, jogava rugby, eu corria e com 2, 3 minutos eu estava muito cansado, um negócio que eu nunca tinha, sabe, Juliana, eu não consigo colocar em palavras o cansaço que eu sentia, o coração muito acelerado, e eu ficava, e mesmo assim eu jogava bola eu me lembro do endócrino ter falado para mim, eu não sei como nunca aconteceu nada com você. Graças a Deus. Realmente, Juliano, hoje eu me lembro do cansaço que eu sentia, da indisposição. Eu vivia suado, sabe? Eu vivia suado. O mínimo de esforço físico eu suava muito. Por isso que eu gostava do inverno, porque eu suava menos, muito menos, mas também não usava nem roupa de frio, porque nem precisava usar roupa de frio. Não sentia Né? frio? Não sentia frio. Comia, Juliano, eu comia muito de manhã. Eu comia 2 pães com queijo, um pacote de biscoito recheado e não engordava. Não engordava. Leite, 1 litro de leite. E era tanta fome que eu sentia e não engordava 1 grama. Não engordava 1 grama. Pelo contrário, eu emagrecia muito. Emagrecia muito, porque o seu metabolismo está muito acelerado e consome o que você não tem. Sim. E foi assustador, mas hoje está resolvido. Graças a Deus está resolvido. Graças a Deus, show. E assim, você que gosta tanto do esporte, vive do esporte, pesquisa, e isso também tem certeza que é um prazer para você estar trabalhando ali, mas que gosta de praticar, como mostrou para a gente. Se você não pudesse praticar, pensa, seria uma prisão para você, você ia estar preso, né? E ainda, Exatamente. Eu não sei o né? que seria. É verdade, eu nunca pensei nisso, Juliano. Eu não sei o que seria, cara. Ia ficar louco. Eu tô pensando, eu tô pensando você falando aí, falei, cara, eu ia ficar muito doido, porque eu adoro fazer. O pessoal fala que eu sou muito fominha. Não, é bobagem, né? Bobagem. Não, mas eu sou mesmo, eu sou fominha. Eu gosto muito de praticar também. Ah, que legal, ainda bem que tá resolvido, que tá bacana demais. E eu fui vendo ali, quer dizer, você consegue agregar dentro da sua área toda profissional tudo que você levava jeito desde criança, né? E também tudo que você tinha um talento. Então, assim, é uma benção para a gente poder viver assim, porque você faz o que você gosta, então todo dia, assim, é um trabalho, evidente, mas a gente ama o que a gente faz, e quando a gente faz, é super prazeroso. E quando a gente não faz, é muito complicado, né? Então, é bom, é um prazer, igual assim, às vezes os meus alunos perguntam, o que você acha que eu devo fazer? Faça aquilo que te dê prazer em trabalhar. Não pense numa profissão que vai te dar um status. O que vai, status assim, né, para a sociedade em si. Mas pensa, se você conseguir algo que você consiga as duas coisas, se isso for importante para você, tudo bem. Então, é bem interessante. E, gente, quem está vendo aí o Vigílio, às vezes a pessoa leva na brincadeira e fala assim, nossa, mas ele comia e não engordava, ele não sentia frio, não é? E não é nada disso, pessoal. É perigoso. Se você tem Muito. algum sintoma parecido com esse e tudo mais,
procura sempre um médico, e é como o Vigílio falou, sorte dele que ele encontrou um cardiologista extremamente competente, que assim que bateu o olho nele, viu que não era o problema no coração e tal. Porque muitas vezes também, né, Vigílio, as pessoas tratam o problema por um enfoque diferente e elas nunca sabem exatamente o que é. É muito importante a gente direcionar isso também, né? Completamente, é muito importante. Você tem que procurar um profissional competente, você tem que procurar entender um contexto para saber o diagnóstico correto e procurar a solução mais adequada àquele problema. Então, é extremamente importante você ter esse cuidado, esse conhecimento com você mesmo, esse conhecimento, esse autoconhecimento, saber quem é você, o que, que você quer para a sua vida, o que, que você faz e qual o significado que você dá para as coisas, né? Então, só voltando um pouco àquilo que você disse, Juliano, procure algo para fazer que te faça que seja o motivo de você se levantar da cama todos os dias. Que isso seja o teu motivo de acordar e poder seguir o dia. Não faça nada por status, não faça nada daquilo que você não queira e não acredite. Siga sempre a sua intuição. E outra coisa, nem se compara com ninguém, não se compara com ninguém. Cada um tem uma história. Tem uns que conseguem algo mais cedo, tem uns que conseguem algo depois, tem uns que partem para um caminho que não é o caminho mais convencional, mas é o caminho correto. Então, tem duas frases que eu gosto bastante, né? Que mar calmo não faz bom marinheiro. E essa é uma das frases, mas a outra eu vou me lembrar agora, estava na ponta da língua, acabei me esquecendo. A primeira delas mar calmo não faz bom marinheiro, né? Deus escreve certo por linhas tortas, acreditar nessa máxima, porque é verdade, sabe? Então, não se compare, você que é aluno do Juliano, ou algum aluno que esteja acompanhando o canal, que esteja acompanhando o vídeo, não se compare, pessoal, porque cada um tem uma história diferente. Faz a tua própria história, faz o teu caminho. Então, nesse caminho, ele pode ser escrito por linhas tortas, mas é o caminho certo. E não se assustem, porque mar calmo também não faz bom marinheiro. Então, façam e acreditem no seu coração, acreditem na sua intuição e naquilo que motiva vocês a acordarem todos os dias e trabalhar. Não faça nada do que vocês não queiram, não faça nada por status, faça algo que seja motivador para o teu coração, para a tua consciência tranquila. É isso aí. Para mim, a definição do sucesso, ela não está ligada. Muitas pessoas ligam o sucesso a ganhar muito. Nada a ver. Não tem nada a ver. O sucesso é você poder levantar todo dia e ter um trabalho que você ama e você ter disposição para fazer isso. Essa é uma das definições para mim de sucesso, independente da conta bancária da pessoa. Exato. Virgílio, voltando lá, é o seguinte, ele ainda não falou, pessoal, e depois eu quero que ele fale também dos podcasts, que eu sigo ele lá também, o pessoal, tem podcast lá com o Luizão Coelho também, que é show de bola, né? Muito bom. Eu quero que você fale a respeito disso também. Mas eu vou voltar também a falar do futebol. Você assessorou internacionalmente também várias equipes brasileiras na Libertadores da América, não foi? Conta para mim aí, conta para mim não, né? Para todo mundo que está vendo, como é que era esse tipo de trabalho, porque às vezes as pessoas elas acham que é assim, é só comprar, tem um jogo marcado lá, eu vou comprar passagem e vou lá jogar. E isso é super interessante ser dito também. Realmente. Foi um trabalho que eu fiz, Juliano, logo que eu cheguei de Portugal, eu consegui um trabalho numa agência de turismo que trabalhava com logística esportiva, tá? E eu era assistente dos meus colegas, né? Os meus colegas que faziam bastante, né? Isso. E eu fui em algumas viagens para aprender a fazer e fazer junto com eles. Não basta só comprar passagem e mandar uma equipe embarcar para jogar fora. Realmente você tem que dar toda uma assessoria para essa equipe, uma assessoria de logística. Então acomodação, transporte, segurança, campo de treino, material para o treino, água, isotônico, comida, alimentação, até loja a gente chegou já a montar dentro especificamente de um hotel para uma determinada delegação. Eu trabalhei como assistente nas viagens do Cruzeiro para fora do país, para algumas viagens do Cruzeiro fora do país, algumas viagens do Botafogo e algumas viagens do Corinthians, né? E do Corinthians, inclusive, foi no ano depois do centenário do Corinthians. É uma delegação, não, todas as delegações exigem cuidados.
mas o Corinthians estava tão preocupado em conquistar a Taça Libertadores no ano do centenário deles, que iam muitos dirigentes, iam muitos conselheiros, iam muitos convidados do Corinthians, e o regime dos atletas, eles não podiam sair do hotel. Então a gente chegou a fazer num jogo que foi no Paraguai, uma loja dentro do próprio hotel para os jogadores poderem ter acesso a eletrônicos, né? Eu me lembro a gente ir para o centro de Assunção, conversar com um lojista, para o lojista montar uma filial de eletrônicos dentro do próprio hotel para que os atletas do Corinthians pudessem comprar alguns artigos eletroeletrônicos, né? Como de fato aconteceu. Então é pensar em tudo isso aí, toda a segurança, logística, acomodação, hospedagem, transporte, desde a saída do centro de treinamento no Brasil até o local de origem, local de destino onde vai acontecer o jogo e o retorno ao Brasil. Então é um trabalho bastante complexo, que exige muita concentração e muito planejamento, né? Você não pode falhar em nenhum aspecto, né? É muito contato telefônico, é muito detalhe a ser acertado. Então, o campo tem que estar em excelentes condições para o treino, o alojamento o hotel tem que estar em excelentes condições para o atleta poder ter uma noite bem dormida para poder realizar bem o trabalho dele no dia seguinte, a comida tem que estar em perfeitas condições, tem que estar um trabalho impecável. A gente sabe muito bem que nesses campeonatos sul-americanos de futebol, Libertadores Sul-Americana, né, na época era a Copa Mercosul, existem as possíveis sabotagens de colocar alguma coisa na comida para provocar alguma indisposição intestinal nos atletas para que eles não desempenhem um bom papel no jogo. Então tem que pensar em tudo isso. E eu me lembro da preocupação do Cruzeiro, do Botafogo, do Corinthians em levarem a própria comida do Brasil para evitar qualquer tipo de contratempo no exterior. Até nisso tem que ser pensado também, porque entrar com comida fora do país, em outro país, é uma situação muito delicada para o país que recebe o jogo, né? Então, assim, tem que pensar em tudo isso. Eu trabalhei com o Cruzeiro, com o Botafogo e com o Corinthians, né? E foram bons trabalhos. Eu fiquei lá há pouco tempo, eu fiquei 1 ano lá, porque logo em seguida eu fui para a Confederação Brasileira de Rugby, mas os meus 2 colegas, a Ana Paula e o Jorge, ainda trabalham com esse tipo de serviço e executam da melhor maneira possível, não apenas com equipes brasileiras que viajam para fora do país, mas com equipes estrangeiras que vêm jogar no Brasil e contratam os serviços deles, porque eles sabem como é que funcionam as coisas aqui, então já sabem onde hospedar, qual agência de transporte contratar para poder fazer o deslocamento, onde comer, o que comer. Então é um trabalho muito interessante esse da logística esportiva, que exige muito cuidado, que exige bastante conhecimento e qualificação de quem executa, porque dentro do esporte de rendimento, Juliano, você sabe muito bem, a pressão por resultado é muito grande, porque tem muito interesse comercial, muito interesse financeiro e muito interesse político envolvido em toda uma cadeia de relacionamentos que um clube de futebol de grande torcida colabora com esse processo. Então, logística esportiva é uma área muito interessante. Bacana. Eu gostei muito pesquisando e vendo. Falei, que legal, ele trabalhou, vou tocar nesse assunto também. E, pessoal, o Vigílio foi locutor oficial. A humildade dele ali, ele nem chegou nesse ponto. Ele foi locutor oficial nas Olimpíadas aqui no Rio 2016. Ele narrou pentatlo moderno, narrou rugby e cadeira de rodas. E, assim, caramba, deve ter sido sensacional demais essa experiência também. Como é que você conseguiu isso? Como é que foi essa experiência? Conta aí pra gente. Ô, Juliano, eu morei no Rio Grande do Sul 2 anos. Entre 2013 e 2015, minha ex-mulher é lá do Rio Grande do Sul, e eu morei lá. E claro, larguei tudo em São Paulo, e um dos meus trabalhos em São Paulo era ser comentarista de rugby, né, no Sports Plus, né? Que era quem assina a Sky era o canal 528, era o canal da Sky de esportes. Era muito legal, passava Rugby League, passava NBA. Eu assistia, para surpresa de 0 pessoas, eu assistia também. E aí, Juliano, quando me mudei para Porto Alegre, eu abri mão disso, mas a comunicação do esporte estava na minha alma, né? E aí lá eu tive o grande privilégio, sorte, de conhecer 2 grandes amigos meus, um casal, o Rogério Barbosa e a Paula Cardoso. A Paulinha, ela é locutora da Rádio Pampa, lá em Porto Alegre,
e é noiva do Rogério. O Rogério, ele era operador de som na época da Rádio Gaúcha, hoje ele é funcionário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul como operador de áudio. E radialista também. E eles têm uma rádio web, que também tem no podcast, que é a Rádio Estação Web. Para quem quiser acompanhar, tem uma programação absurdamente boa. Recomendo. Rádio Estação Web, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E os podcasts também deles. Nomeadamente o Rota 87, e tem de um grande amigo meu, Vicente Fonseca, junto com o Rogério, que é o Carta na Mesa, que é um debate sobre futebol, vai ao ar toda terça-feira à noite, acho que 8 ou 9 da noite, se não me engano, mas é um debate sobre futebol absurdamente bom, eu gosto demais deles. E o Rogério é um grande amigo. Anotou? Maravilha. E o Rogério é um grande amigo, e eu cheguei para o Rogério, a gente nem se conhecia, escrevi para ele e propus de fazer um programa sobre rugby. Aí ele respondeu, falou, Virgílio, eu topo fazer. Você vem com conhecimento do jogo e eu entro com a técnica, né? Bom, em setembro de 2013 a gente começou a fazer isso. E começou a dar certo, sabe? O rugby no rádio começou a dar certo. E tornou-se, claro, não foi do dia para a noite, acabou se tornando, dentro das pessoas que acompanhavam o rugby no Brasil, referência em termos de programas de rádio, porque era a primeira vez que o rugby estava sendo colocado no rádio com alguma frequência. E as pessoas já passavam a ouvir também com mais frequência, porque já não era mais incomum uma rádio web, e os podcasts começavam a se tornar comuns. E aí, por causa desse trabalho, o pessoal do rugby passou a me associar à comunicação do rugby, né? A comunicação por voz. Uhum. E aí, um belo dia, o pessoal do Comitê Organizador Rio 2016 me escreve, claro, tinha uma pessoa lá dentro que me conhecia, me escreve e falou assim, Virgílio, você quer voz em português da jogos de rugby para quem estiver no estádio? Eu falei, sim. Aí eles deram um teste de voz para fazer, uma leitura para fazer, e mandar para eles uma gravação. Mandei e passou um tempo, isso foi no começo de 2015, passou um mês, eles chegaram para mim com uma proposta de trabalho para os Jogos Rio 2016, para ser só rugby, né? Para ser só rugby. Nessa proposta, eles me convidavam também para ser a voz do rugby em cadeira de rodas. E eu topei. Aí eu fui chamado para fazer o evento teste em Deodoro. E aí, quando eu estava no evento teste, o pessoal do pentatlo moderno, que também ia usar a mesma instalação esportiva depois do rugby, gostou da minha atuação. E me convidaram para fazer o pentatlo moderno também. E o pessoal que eu fiz o evento teste do rugby em cadeira de rodas, o pessoal do basquete em cadeira de rodas também gostou de mim. E eles fizeram também uma proposta para fazer o basquete em cadeira de rodas. Então eu fiz rugby, pentatlo moderno, basquete em cadeira de rodas e rugby em cadeira de rodas. E foram meses que eu morei no Rio de Janeiro por conta dos Jogos Olímpicos, até tá ali o Vinícius com a bola, né, do rugby. E foi uma experiência da vida, assim, foi muito bacana. Isso abriu muitas portas, por conta disso eu fui ser locutor em vários lugares, graças a Deus, não só do Brasil, mas em alguns lugares do mundo, gostei muito. É o que eu me dedico em boa parte do ano. Ano passado, por exemplo, eu trabalhei muito com isso, eu passei meses fora do Brasil por conta desse trabalho, e também meses fora de casa por conta do trabalho. Então é algo que eu gosto muito, né? Fazer a locução de eventos esportivos, né? Um trabalho que a gente chama de apresentação do esporte, porque a apresentação do esporte não é só o microfone, mas é o DJ, é a música, é a produção, é quando entram os animadores da torcida, né? Quando eles vão para o campo, fazem a dança, a gente tem geralmente um repórter que vai entrevistando as pessoas na arquibancada e passa no telão, é a operação do telão também. Então, por exemplo, quando tem a câmera do beijo ou qualquer outra iniciativa que vá para o telão, tudo isso tem que ser pensado, não é qualquer música que pode ir para o estádio, a música não pode ter um determinado vocabulário, por exemplo, e determinado momento do jogo é uma determinada música. Se a gente quer criar um clima de suspense, de tensão, porque o jogo vai começar, existe uma determinada música, a gente não vai colocar um samba, por exemplo. O samba é só para depois, no encerramento, porque já é uma cadência musical mais tranquila, né? Não é, o samba não é tempo. Então, talvez a gente coloque. Então, assim, é um
porque tudo ajuda a criar a atmosfera, se envolva, o atleta se envolva mais com o ambiente que está sendo criado. Eu sou apaixonado por isso, né? Então, por exemplo, toco uma música numa rádio, toco uma música num filme, eu sempre coloco o Shazam, com o SoundCloud, para pegar a música para um dia, num trabalho futuro que eu possa vir a fazer, sugerir uma música para que dê a ambiência necessária para criar o espetáculo esportivo que vai ser e pode ser agradável para o torcedor. E o torcedor, se ele tem uma boa reação onde ele está vivendo a experiência, se ele tem uma boa impressão, ele vai voltar no futuro. E é isso que a gente quer, né? Que o torcedor se envolva mais e volte no futuro próximo e continue frequentando o espetáculo esportivo. É um trabalho que eu sou apaixonado, Júlio. Eu vi isso. Até deu uma travada, mas eu acho que deu para entender o que você falou, legal. E assim, ô Vigílio, também, essas músicas também elas têm que estar ligadas ao Comitê Olímpico Internacional, né? Porque, por exemplo, eu fiz algumas filmagens no meu celular e tentei postar no Facebook, e assim que dava um tempo, bloqueava aquilo no Face. Por quê? Porque aquela música não podia ser, porque aquela música era... Você tinha que ter uma permissão especial para fazer uma publicação de um vídeo assim, né? Então, eu tenho até os vídeos para mim, mas eu não consegui publicar alguns vídeos por conta do som da música no fundo. Do som, né? São os direitos autorais. Sim, e também as imagens dos jogos, né? Eu não podia gravar o jogo, né? No fato, porque são os direitos de imagem do Comitê Olímpico Internacional, né? Cada vez mais as federações estão se protegendo por isso, porque tem muito patrocinador, né? Que questiona qualquer um hoje Travou, Vigília. Eu não sei se você está me ouvindo, mas travou. Eu não estou te ouvindo agora. um smartphone e uma boa conexão. Ô, Vigília, você está me ouvindo? Travou. Aí. Ô, Juliano, tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora, eu estou te ouvindo. Travou totalmente agora. Não, eu fiquei bastante tempo sem falar porque eu vi que travou, mas a última coisa que eu falei foi das imagens sendo geradas. Sim. Aí eu termino a resposta. Isso, beleza. Pode falar, eu vi. Não, perfeito, é isso, né? Então, cada vez mais as federações internacionais elas têm protegido aí as imagens e os sons, né, dos eventos que elas têm as propriedades, justamente porque hoje todos podem produzir conteúdo e acabam sendo concorrência, né, para os detentores dos direitos de transmissão dos grandes eventos. Claro, claro. Igual você, isso deu para pegar um pouquinho também, dos smartphones, né? Qualquer um pode ir lá, que nem eu estava lá querendo filmar, e tentaram mostrar um pedaço ali, mas nem todo mundo tem essa intenção, né? Então, não... E até atletas, assim, às vezes têm um pouco de dificuldade de pegar as imagens dos jogos deles mesmos, né? Às vezes você vê, eu acompanho alguns atletas aí que querem fazer documentários e tudo, eles conseguem até, às vezes, pelo Comitê Olímpico Internacional, eles conseguem até isso, entrando em contato com as pessoas certas. Mas dependendo da TV que também estava gerando o jogo naquele dia, isso cria outro problema para ele também. Esse tipo de situação Sim, sem dúvida. Não é fácil, né? Não, nem um pouco fácil, nem um pouco fácil.
Bacana. E os podcasts aí que você está atuando? Fala do seu trabalho atual aí, o que você está fazendo assim de mais recente? Conta para o pessoal aí. Bom, eu desenvolvo um conteúdo online para a Universidade do Futebol, né? São cursos online que a Universidade do Futebol promove, vende, né, no seu canal, no seu site. Mas também tenho iniciativas de comunicação, que é o Mesoval, que a gente está rumo à 200ª edição, está rumo ao 200, a edição 200. O Mesoval é um podcast sobre rugby, sobre pessoas do rugby, são entrevistas. Inclusive, a nossa gravação é amanhã, na terça-feira. A gente está gravando numa segunda-feira, dia 8 de junho. A nossa próxima gravação, a do programa 189, é amanhã. E tem o Mesoval, que já é um programa que já está na 5ª temporada, é um podcast semanal que está na 5ª temporada, desde janeiro de 2016 que a gente faz isso. Na verdade, o Mesoval existe desde 2014, porque era uma rubrica dentro do programa Estação Rugby Clube da Rádio Estação Web lá de Porto Alegre, quando eu morei lá. Podcast, que é o Esportipédia, sobre curiosidades do esporte, que eu faço com um grande amigo meu, que é o Ale Ferrer. A plástica, a edição é do Murilo Contador, um amigo meu. Então tem o Esportipédia, ontem gravamos o episódio 18, e tem o podcast O Em Jogo, que é sobre gestão e marketing do esporte, que eu faço junto com os amigos o Luiz Colli, o Luiz Haas e o Thiago Santos, os 3 amigos de longa data. Eu sou muito amigo do Luiz Haas, que a gente morou juntos, inclusive em Portugal, na mesma república, então é um grande amigo meu. E tá na 10ª, hoje nós gravaremos o 11º episódio, então é um podcast que me satisfaz muito, são iniciativas que me satisfazem muito, dá bastante trabalho, porque não é só chegar e gravar, você tem que preparar um roteiro, você tem que preparar a pós-produção, você tem que fazer uma plástica, conferir uma plástica para cada episódio, para cada gravação, a trilha sonora, quando entra, quando sai, o minuto certo que entra a trilha, o minuto certo que sai a trilha. Então é um trabalho bem minucioso para vocês ouvirem o que vai para o ar. É uma cadeia de rotina, de trabalho, de processo que a gente tem que ter bastante cuidado. Então são trabalhos que me dão muita satisfação. Claro, tenho feito tudo de casa, porque em função do isolamento social os estúdios estão fechados. Então eu comprei aqui um equipamento justamente para potencializar a captação do meu áudio, potencializar também o vídeo o vídeo daquilo que eu venho a fazer por vídeo. Então, são essas as minhas iniciativas hoje. Claro, caiu bastante a minha renda por conta da pandemia, não existem mais eventos esportivos, então os meus trabalhos como locutor eu não tenho feito mais, locutor de estádio eu não tenho feito mais porque não tem tido eventos. O último que eu fiz foi a Supercopa do Brasil em Brasília, que foi o Flamengo e Atlético Paranaense. Mas logo em breve voltará. A gente tem que proceder da melhor maneira com os protocolos de saúde para que não haja mais o avanço em escalada da Covid-19. São tempos incertos, porque a gente não sabe o que vai acontecer no esporte, porque o esporte, querendo ou não, aglomera muita gente. Então os protocolos vão ter que ser mais rigorosos, mais rígidos. Então a gente nem sabe ainda como é que vai proceder em relação aos espetáculos esportivos. Que eles vão voltar, eles vão, não tenho dúvida disso. Mas que vai ser bem rigoroso, vai ser. É correto, deve ser mesmo, né? Tem que ser assim. Não é fácil. Poxa, Virgílio, nossa, prazer ter feito essa entrevista com você, ter batido esse papo com você. E assim, a entrevista é mesmo para a pessoa falar e não tem um limite de tempo, não. As minhas entrevistas têm durado mais ou menos uma hora e pouca, porque eu deixo a pessoa falar e contar as histórias, falar desde o começo da carreira. E você abrilhantou demais aqui do quadro Professor Entrevista. Para mim foi uma honra ter ficado esse tempo aqui batido o papo. Aprendi demais com você nesse tempo que a gente conversou aqui também, e fiquei feliz demais, e outra honra também ter ouvido todos os elogios que você fez para mim lá no começo também. Quero te agradecer pela disposição. Eu sei que sempre a gente pode contar com você, e eu conto mesmo, você é fera, cara. Muito obrigado, Virgílio. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, pela entrevista, muito obrigado pela audiência. Juliano, eu repito, te admiro muito, você só compartilha coisa bacana, coisa boa e coisa que eu acredito.
Eu acho que nesse tempo de tanta polarização, de tanta intransigência, eu acho que a gente tem um papel, a gente que acredita no bom convívio, no bom senso, a gente tem um papel de compartilhar esse bom convívio e bom senso. E você compartilha isso. Se eu já te admirava, eu te admiro ainda mais porque você compartilha o que a sociedade precisa, que é o bom senso e ser ponderado nas situações. Então, assim, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas palavras, pelo convite em poder partilhar um pouco da história. Mas não tem segredo, pessoal. Cada um tem a sua história. Valeu demais por me fazer lembrar tanta coisa bacana, tanta coisa que eu não lembrava, inclusive, de ter puxado e resgatado alguma coisa aí que eu fiz. Mas o carinho comigo, não me acho referência, todos são, na verdade, referências, porque todos têm uma história e toda história precisa ser compartilhada. Eu acredito muito nisso. Exato. Valeu, Juliano, valeu demais. Eu estou muito feliz, assim, estou muito feliz mesmo. Obrigado, Viga, foi show, cara. Valeu mesmo. Valeu pessoal, demais, pessoal. Boa, obrigado, Gil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, ajudem a divulgar o canal e a gente poder fazer, né, levar esportes diferentes e para um maior número de pessoas e também trazer essas pessoas que são importantes dentro desses esportes. E o Vigílio é uma dessas. Quem quiser nas redes, eu estou no Twitter e no Instagram, @VirgílioFneto. No Twitter e Instagram, os dois, @VirgílioFneto. E os podcasts, né, o Sportpedia, no Twitter é @esporte_pedia e no Instagram é Sportpedia, tudo junto. Show de bola, Viga. Beleza, garoto. Obrigadão, valeu. Eu que agradeço, Juliano, foi uma honra. Bom trabalho aí, sucesso. Obrigado. Posso encerrar a gravação aqui? Pode.